Bem-vindos ao Coronex Comics. Antes de tudo, gostaria que se inscrevesse aqui no canal para ajudar aqui o canal a crescer, deixasse um like, ativasse aqui o sininho para receber notificações. Mas já tem que ser dito, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar dos irmãos Russo, que ficaram famosos por terem reinventado, ou até mesmo inventado praticamente do zero, um grande evento cinematográfico dentro da Marvel, já que antes dos irmãos Russos assumirem a direção de Capitão América e Soldado Invernal, o único sucesso realmente que a Marvel tinha conseguido nos cinemas tinha sido a estreia de Homem de Ferro 1, e que foi com Capitão América 2 que a Marvel encontrou a receita do sucesso, e que vai se repetindo em Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita, até mesmo chegar no épico filme que foi Vingadores Ultimato, que coroou o trabalho dos irmãos Russo dentro da Marvel, fazendo Vingadores Ultimato chegar a ser o filme mais lucrativo da história do cinema até então. E que por conta disso tudo, estava rolando o rumor de que os irmãos Russo iriam dirigir também os Vingadores Guerras Secretas e Vingadores Dinastia Kang, conhecidos também como Vingadores 5 e 6, e atualmente não dá pra cravar o nome desses filmes depois da demissão do Jonathan Majors pela Marvel. E aí com isso, alguns repórteres foram lá e perguntaram isso pra eles, e um deles deu até uma resposta meio engraçada, onde ele disse que ele leu Vingadores Guerras Secretas quando ele era criança, e que ele gostaria sim de dirigir o Vingadores Guerras Secretas. Só que o Guerras Secretas que a Marvel tá adaptando não é a adaptação de Guerras Secretas que os irmãos Russo leram quando eles eram crianças. É a versão mais recente de Vingadores Guerras Secretas que vai ser adaptada pro cinema. Então eles nem realmente sabiam nem qual era o projeto que ia ser adaptado na Marvel. Mas se tinha realmente um legítimo interesse deles dirigirem esse filme, tanto que eu lembro lá em 2019, quando algumas pessoas foram lá e fizeram a mesma pergunta, e eles responderam que uma das adaptações que eles queriam dirigir de Vingadores seria esse exato projeto de Vingadores de Guerras Secretas. E agora, o Jeff Snyder soltou um rumor que a Marvel dispensou os irmãos Russo, mesmo apesar de todo o sucesso que eles fizeram pra Marvel, apesar de toda a arrecadação recorde que eles deram pra Marvel, a Marvel, ela acabou dispensando os irmãos Russo do próximo Vingadores, que eles vão partir pra um outro nome, pra uma outra história, onde eles não vão ficar se repetindo nos mesmos diretores que já tenham feito algum filme dos Vingadores. E mesmo que tenham feito filmes dentro da Marvel que deram um lucro exorbitante, desde que eles fizeram Vingadores Ultimato, eles não têm conseguido um segundo sucesso. Eles não têm conseguido repetir a fórmula de sucesso que eles fizeram nos outros filmes que eles dirigiram pra Marvel. Porque nenhum dos filmes que eles lançaram recentemente fizeram algum tipo de sucesso. Nenhum chegou a fazer um sucesso de crítica ou de público. Então, pela perspectiva da carreira deles, pra eles meio que seria andar pra trás, voltarem pra Vingadores. Que era a mesma situação do Robert Downey Jr. E quando ele saiu da Marvel, ele não estava conseguindo repetir o mesmo sucesso que ele tinha quando ele estava dentro da Marvel. Enquanto ele não conseguisse encontrar um papel que entregasse isso pra ele novamente, fora da Marvel, ele não voltaria pro papel do Homem de Ferro de nenhuma maneira, pois isso seria uma espécie de retrocesso na carreira dele. Mas aí teve Oppenheimer, que deu pra ele a oportunidade de ganhar o Oscar. Então agora, com o Oscar na mão, onde ele não precisa dar mais nenhuma satisfação pra ninguém, se ele quiser realmente voltar pro Homem de Ferro pra fazer alguma ponta ou voltar o personagem de forma longeva, ele pode fazer isso, porque ninguém vai dizer, ah lá, o cara tá voltando porque ele não fez sucesso e fora da Marvel ele não faz sucesso. Só que agora ninguém vai falar isso dele, porque ele tem um Oscar na mão. O que pode, na realidade, ser falado dos irmãos Russo. Então, se eles recusassem a dirigir algum filme dos Vingadores, seria, na minha visão, mais ou menos isso. Por conta disso, de ser uma espécie de retrocesso na carreira deles, pois eles não tiveram nenhum filme de sucesso até então. Mas o rumor do Jeff Snyder falou que a dispensa dos irmãos Russo é uma dispensa de orçamento, o que significaria que a Marvel, ela tá sem dinheiro para fazer filme dos Vingadores, que é um dos maiores eventos cinematográficos do cinema, desde o próprio Vingadores Ultimato. E essa contratação dos irmãos Russo, assim, iria baratear tanto assim os filmes, os irmãos Russos estão tão caros assim que pode acabar impedindo que eles dirigissem esse filme, porque tipo assim, eles não são Spielberg da vida, eles não são Martin Scorsese da vida, eles não são Francis Coppola da vida, eles são os irmãos Russo, pô. E nesse contexto não faz sentido, mas analisando o rumor do Jeff Snyder, talvez o que ele queira dizer com esse rumor seja o seguinte, que os últimos filmes que os irmãos Russo fizeram não foram bem sucedidos. Eles estouraram muito o orçamento do filme, o filme ia custar tanto, e os caras foram filmando, falando, nós somos os irmãos Russo de Vingadores Ultimato, dava um problema e eles pediam mais dinheiro pros estúdios, os estúdios davam dinheiro porque eles eram os irmãos Russo de Vingadores Ultimato, eles vão dar um novo Vingadores pra gente, só que o novo Vingadores não veio. E os estúdios perderam muito dinheiro com os irmãos Russo, eles gastaram muito mais do que deviam, e gerou uma fama que os irmãos Russo, eles atrasam na entrega do filme, e aparentemente isso acabou chegando na Disney, e na hora de considerar o nome dos irmãos Russo
Russo para dirigir os próximos filmes dos Vingadores, eles acabaram dispensando os caras que vão torrar uma grana, vão gastar uns 400, 500 milhões de dólares para tentar superar o próprio Vingadores Ultimato que eles mesmos fizeram, e eu como empresa não quero isso com o meu colo, que faz um certo sentido. E talvez tenha sido essa a razão por eles terem dispensado os irmãos Russo do projeto, já que a Disney nesse momento está passando por uma crise e não quer um filme que gaste muito mais do que o planejado, e que por conta disso precisamos agora de um diretor que gaste pouco, entregue em dia e que seja um diretor econômico e um diretor barato, mas que grave bem. Talvez seja essa a ideia do Kevin Feige para revitalizar as opções que ele tem de diretores e encontrar um novo talento, como foram os irmãos Russo, que não eram lá grandes diretores até o momento que eles fizeram Capitão América Soldado Invernal. Eles não eram lá grandes diretores, eles faziam poucos filmes, vários curtas-metragens. Então talvez o Kevin Feige ele esteja tentando repetir essa fórmula, um grande faro que ele tem de encontrar grandes talentos e grandes diretores, que vai levar a Marvel, que vai levar os Vingadores para um novo patamar, para um patamar diferente, até mesmo para separar bastante os filmes e evitar essa comparação que iria acontecer se os irmãos Russo dirigissem outros filmes dos Vingadores, correndo o risco de não chegar aos mesmos resultados que foram os resultados de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que possivelmente iria cair tudo na cabeça dos diretores. Agora, se o Kevin Feige escolher um outro diretor, um diretor com menos experiência, um diretor para ser uma aposta que ele está fazendo, e ele não traz os resultados de Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, também vai ser uma coisa que vai pesar, porque eles vão falar que eles estavam com os irmãos Russo na mão, querendo fazer o filme, e vocês não estavam querendo pagar o que eles queriam, e mandaram os caras embora. Então pode ser que a gente tenha um resultado oposto ao que o Kevin Feige tá esperando dentro da Marvel. Ao invés de revitalizar e trazer novos talentos pra Marvel, ele na verdade piore a situação, e a culpa caia sobre ele de não ter escolhido dois diretores experientes, que conhecem os personagens, e que poderiam fazer um trabalho de forma fluida, com menos ruído, que é uma coisa que nesse momento a Marvel está precisando, mesmo que eu imagine que a Disney está além do Kevin Feige e que o Bob Iger mande acima do Kevin Feige. Ele já falou recentemente que ele quer acabar com esses orçamentos inflacionários. Então a ideia de não pagar tanto assim para os irmãos Russo realmente possa ser uma coisa que possa ter acontecido dentro da Marvel. Aí foi colocado dentro do cálculo que contratar dois diretores que já tem 4 filmes dentro da casa, que gastam muito, talvez não seja uma ideia assim tão boa na visão deles para ser os diretores desses próximos filmes dos Vingadores. Então vamos pensar em outras alternativas de outros diretores mais baratos e que consigam entregar igualmente ou até mesmo superior ao que os irmãos Russo entregaram nos últimos filmes dos Vingadores. Mas, na minha opinião, vendo o cenário atual da Marvel, isso não é uma boa ideia no caso de um filme como Vingadores, porque nesse momento a Marvel não está passando por uma fase muito boa. Então apostar em uma incerteza nesse momento, em um filme como Vingadores, não é uma boa ideia. O ideal nesse momento, se esse rumor estiver certo, seria contratar os irmãos Russo para daí ter uma chance maior de restabelecer a Marvel, para daí você, em outro momento, quando as coisas estiverem melhores em um Vingadores 8, um Vingadores 9, você vai e aposta em algum diretor novo. E não fazer isso agora, quando a situação está ruim, como é a situação atual da Marvel. Mas bom, por enquanto é isso. Gostaria que se inscrevesse aqui no canal, ativasse aqui o sininho para ajudar aqui o canal a crescer, deixasse um like, deixasse um comentário sobre essa possível dispensa dos irmãos Russo de um novo possível Vingadores. Foi uma boa ideia? Foi uma ideia ruim? Ou vocês concordam que nesse momento para Marvel, o mais ideal possível, o melhor a ser feito seria contratar os irmãos Russo e lá na frente você vai e contrata um novo diretor, um diretor que você vai poder apostar para ver no que vai poder acontecer numa situação muito melhor, e mais estável, que não é a situação atual da Marvel. Mas bom, por enquanto é isso, e fui!